assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Começamos o dia juntos, terminamos o dia da mesma forma. Feliz aniversário, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Feliz 136 anos, PIB-RJ. Todos online, todos juntinhos em nossas celebrações durante todo esse mês de agosto. Distantes, mas não sozinhos. Vença a distância daqueles que você ama com boas lembranças, com estratégias na mente e no coração, se relacionando com o outro mesmo que à distância, com ligações telefônicas, com e-mails, com mensagens, assim como o apóstolo Paulo fez quando ele estava confinado, preso e ainda assim preocupado com os irmãos de Filipos. Paulo escreve uma carta, a carta aos Filipenses. Vamos ler primeiro capítulo, versículo de número 3. Diz assim, é a divisa do nosso mês. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Cuide de alguém hoje, há tempo para isso. Cuide de alguém durante esta semana, seja alguém para alguém. Muitas pessoas precisam de acolhimento, nós precisamos de acolhimento e podemos fazer isso e devemos fazer isso. O apóstolo Paulo foi um exemplo para nós, devemos agora praticar isso. Lembra do mural de fotos? Você pode participar dos cultos em nossa igreja mandando a sua foto e nós vamos colocá-la dentro do mural de fotos do culto. Celular na horizontal, sempre, celular deitado. Segunda sugestão, mande a sua foto para pibrj136@gmail.com. E terceira informação, se você não é membro da nossa igreja, você pode sim participar deste mural de fotos. Somente quando você mandar a sua foto, por favor, coloque o seu nome e diga de onde você é, para que a gente possa dar crédito, colocar na legenda o seu nome. Por fim, já reservou a data do dia 24 de agosto, segunda-feira, 19h30 aí na sua agenda pessoal, para que
esteja conosco, participe conosco desta celebração, deste grande movimento chamado culto de louvor ao Senhor da nossa igreja. Contamos com a sua participação neste dia. Tenha um final de noite abençoado neste culto e tenha uma semana abençoada. Olá, igreja! Nós somos a família Costa e estamos comemorando os 136 anos da nossa igreja. Eu sou Cláudia. Eu sou Jonas. Carolina, Patrícia e Karina. Participamos dos cultos online, já que nesse momento a prioridade é cuidar da nossa saúde. Uma mensagem para que vocês meditem se encontra no Salmo 71, 5, que diz: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Que sigamos confiantes em Deus, façamos a nossa parte para que a gente possa estar junto em breve. Se protejam, se puder, fiquem em casa e se sair, usem máscara. Boa noite, igreja. Eu trago hoje um querido irmão que nos dará um testemunho sobre a gratidão. Neste mês em que nós estamos comemorando 136 anos de aniversário da nossa igreja, Coluna e Firmeza da Verdade, esse querido irmão vai nos contar a gratidão que ele tem pela igreja, por fazer parte dela. E ele vai nos dizer há quantos anos ele faz parte dessa igreja, quais são as funções que ele tem na igreja, tudo que já aconteceu com ele até agora. Então, com vocês, eu apresento Felipe Vasco. Olá, igreja. Boa noite, Felipe. Tudo bem, Rita? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, participando de mais um culto de aniversário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu me sinto muito feliz em cultuar com os irmãos. Essa é a minha igreja local, a igreja que eu escolhi para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Quando eu cheguei à PIB do Rio, eu era muito pequeno, eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Eu havia acabado de me batizar na Igreja Batista da Esperança, através do pastor Davi Gomes, que alguns aqui devem ter conhecido. Meu primeiro contato com a igreja foi, portanto, através da minha família, principalmente por causa da minha mãe, que se transferiu para cá e que não media esforços para me trazer as atividades da igreja, os cultos que eram realizados naquela época. E eu tive a bênção e a felicidade de crescer num lar cristão, de doutrina batista, e aprender mais sobre Jesus desde muito novo. E de lá para cá eu tive a oportunidade, Rita, como você colocou, de
participar de diversas frentes, né, do serviço cristão. Eu participei inicialmente dos Embaixadores do Rei, como líder da juventude, professor da escola bíblica dominical, já atuei também em algumas atividades evangelísticas. Não sei se você lembra, a atividade do Madrugada com Carinho, Impacto de Carnaval, que tinha um cunho evangelístico e social também. Lembro bem. Verdade. Mas atualmente eu tenho trabalhado com a diretoria da igreja e no Ministério de Diaconato da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E aí, sobre isso, Rita, eu gostaria de dizer aos irmãos que acham que não tem tempo de trabalhar para o Senhor, porque a vida está muito corrida, a minha vida é assim também. Mas Deus abre as portas, Deus dá a orientação e mostra o caminho que a gente tem que seguir. Em todos esses anos, são mais de 32 anos de convivência com os irmãos, eu posso dizer que eu me sinto muito abençoado, principalmente porque em todas essas atividades eu mais recebi do Senhor do que dei ou do que servi. E por isso eu posso dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um motivo de grande gratidão para mim poder dizer que eu e minha família servimos ao Senhor. Olha, é um testemunho muito lindo de gratidão à igreja, né? E eu quero dizer para você que você está de parabéns. Você está uma fisionomia muito jovem para completar 136 anos, hein, Felipe? Todos nós. Todos nós, né? E eu quero dizer à igreja que, apesar do distanciamento, nós não estamos sozinhos. Nós estamos cultuando através da internet e nós temos na igreja vários grupos, né, se encontrando e até se vendo, né, como nós estamos aqui nos vendo, né, Felipe? Então, verdade. Que Deus o abençoe e que essa sua trajetória seja, assim, acompanhada pela igreja e até incentivadora, né, que a igreja se sinta incentivada a servir ao Senhor. E eu vejo que você é muito grato a Deus por servir ao Senhor há tantos anos, né? Olha, eu não quis fazer as contas não para saber a sua idade, tá bem? Feliz aniversário, viu, Felipe? Feliz aniversário, Deus igreja. o abençoe. O autor do hino Em Jesus Amigo Temos, num certo momento, escreve: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Não vamos ter essa dor, vamos levar tudo a Deus em oração, especialmente os nomes dos irmãos Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celis Queiroz, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos e Edo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Joaquina Anjos, José Gomes da Silva, José Lino da Conceição e José Vaz de Melo. O irmão José Vaz de Melo e a sua esposa, irmã Celita, esta semana mudaram-se do Rio de Janeiro para Brasília. Definitivamente, perdemos então este casal tão querido que ao longo de décadas, eu perguntei à irmã Celita desde quando ela estava na nossa igreja, ela diz desde 1945, se eu bem me lembro. Então vamos orar por eles também na nova adaptação, para adaptação lá na nova cidade que é, novo contexto que é Brasília. Oremos também pelas famílias enlutadas. Essa semana a irmã Marlene Vasconcelos perdeu o seu irmão, pastor Iber Vasconcelos, e devemos orar por ela. Também a família do pastor Ofir Pereira de Barros Filho. Pastor Ofir era um grande obreiro do Senhor, trabalhou aqui no estado do Rio, no estado do Rio, e foi também estava nos Estados Unidos fazia algum tempo, pastoreando uma igreja brasileira lá. E este servo do Senhor contraiu o coronavírus e faleceu essa semana que passou. A esposa também contraiu, já tinha partido 2 semanas antes. Então, veja como esse vírus é realmente devastador, não é? Então, vamos orar pela família
Barros. E parabéns à família Silva Albuquerque pelo nascimento do Pedro. Pedrinho chegou, Pedrinho é maneira de dizer, porque ele é grandão, se bobear ele é maior do que eu. Ele chegou trazendo muita alegria para os seus pais e muita saúde, o menino. Filho do Daniel e da Silvia, e neto da irmã Helena Clavin e Alci Ferreira, Peçanha Ferreira, e também neto, lado paterno, da irmã Lavínia e do irmão Daniel Albuquerque. Vamos orar pela irmã Aline Araújo, que essa semana também teve uma passagem pelo hospital, pelo pastor Antônio Manso, cuja saúde também exige algum cuidado, e agora há pouco, antes da gravação, eu recebi um recado que a irmã Ruth Loureiro está internada no hospital evangélico já há 3 dias, então vamos orar por ela também. Não é Covid, é uma infecção de alguma natureza, mas vamos orar por ela também. Vamos orar pelo aniversário da nossa igreja, pelos 136 anos, pela comemoração desse tanto de tempo, e que o Senhor continue abençoando os seus filhos, o seu povo, e aperfeiçoando a fé, retirando as dúvidas do coração daqueles que estão com dúvidas, fortalecendo os passos dos novos crentes, né? Vamos orar uns pelos outros, não só pelos enfermos fisicamente, e nem pelos enfermos emocionalmente, caso dos enlutados, mas também pelos enfermos espiritualmente. Alguém que perdeu a fé, está frustrado, não quer estar mais na companhia dos crentes. A gente deve orar pacientemente por essas pessoas. Curvemos as cabeças. É bom, Senhor, saber que nós temos um canal aberto onde podemos depositar as nossas inquietações. E esse canal são as orações que nós colocamos diante de Ti, pessoalmente, publicamente. Nesse instante oramos por esses irmãos cujos nomes foram mencionados. Cada um traduz um dilema, uma dúvida, às vezes um desânimo. Então nós queremos transferir esses nomes para a alçada do Teu Espírito, que cuides deles, que demonstres a eles de uma forma visível e inequívoca o Teu amor. Oramos pela nossa igreja, agradecidos pelos 136 anos de vida que lhe dás. És um Deus supridor, por isso, desde o início da história desta igreja, ela tem sido vitoriosa. Vitoriosa em todos os âmbitos, em todos os campos, e nós te louvamos por isso, pelos pioneiros que aqui passaram, que aqui deram o suor e em alguns casos até o sangue, que deram das suas contribuições, deram as suas orações. Obrigado pelos irmãos que aqui se converteram, por aqueles que aqui tiveram a sua fé fortalecida, por aqueles que aqui se batizaram. Nós oramos para que todos eles estejam na terra ou no céu, possam experimentar, cada um a seu turno, a Tua glória. Abençoa-nos no restante deste culto, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé.
capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz, que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Nossa mensagem desta noite se baseia no texto de Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Efésios capítulo 6, 10 a 20. Diz-nos a preciosa palavra de Deus: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes.
Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Caminho pessoal para a maturidade. Curve a sua cabeça. Senhor amado, querido Deus, obrigado porque és o comandante do nosso exército, e estando nós alistados no teu exército, a vitória é garantida. Continua, pois, conosco e dá-nos agora a vitória de ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma história de um repórter que está entrevistando um senhor, um velhinho, que está fazendo 100 anos. E o repórter pergunta a ele: do que o senhor mais se orgulha? E o velhinho diz: bem, meu filho, eu posso dizer que eu não tenho nenhum inimigo neste mundo. Aí o repórter, embevecido, diz assim: mas que pensamento bonito, que inspiração. Aí o velhinho completa: sim, meu filho, morreram todos antes de mim. Morreram todos. Não é que ele não tivesse inimigos, é que eles morreram. Você tem inimigos? Os crentes têm. Os bons crentes têm inimigos. E são, olha, vou dizer a você, inimigos poderosíssimos, segundo o Novo Testamento. O diabo, a carne, o mundo. O diabo, alerta de Pedro: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Outro inimigo, a carne. Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Olha que dilema, você quer fazer a vontade de Deus, mas não consegue. A carne puxa para baixo, enquanto o espírito puxa para cima. O mundo. Na Bíblia, o mundo é apresentado como algo hostil a Deus. O mundanismo é uma afeição, ou seja, um amor, um apego por aquilo que é diferente de Deus e contrário à vontade de Deus. E Tiago, então, é preciso quando ele diz assim: infiéis, Tiago 4,4, na verdade, infiéis em grego aqui é adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Então, 3 inimigos poderosíssimos contra os quais nós temos que ficar alertas e aos quais devemos combater diariamente. Isso porque viver com Jesus não é a mesma coisa que boiar num lago azul ou num mar de rosas. Pelo contrário, andar com Jesus, viver com Ele, queridos irmãos, é a mesma coisa que participar de uma guerra. E veja bem que a palavra diz que nós devemos ser pacificadores ou pacifistas. Devemos ser pacifistas no plano horizontal. Com os outros nós devemos ter paz e viver em paz. Mas com os inimigos espirituais, meus amigos, é guerra o tempo todo. E Paulo tinha perfeita consciência dessa guerra espiritual que há
entre o crente e os seus inimigos já mencionados. Ele estava preso, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma e vigiado por um soldado romano, e a ideia é que ele tem diante de si a visão dessa figura ornada, ornamentada, paramentada de soldado romano. E ele aproveita então a visão desse uniforme do soldado para falar da panóplia de Deus, a armadura de Deus com a qual todo crente deve revestir-se. E alguns itens, a descrição da panóplia, da armadura, não é completa aqui, ele pega alguns dados. E o primeiro deles aqui mencionado, versículo 12, é o cinto da verdade. Ele diz, pois não é contra as pessoas de carne e sangue que devemos lutar. Aliás, no versículo 14 ele diz, portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, o primeiro ponto é o cinto da verdade, tendo em volta da cintura a verdade. E ele fala no versículo 12 que nós temos, agora sim, versículo 12, ele diz que esses nossos inimigos, ele os identifica. Os nossos inimigos são poderosos, esses inimigos, porque, entre outras coisas, eles são invisíveis. Veja aqui no versículo 12, pois não é contra carne e sangue, não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, príncipes deste mundo das trevas, exércitos espirituais, portanto invisíveis, da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, não está aqui entre nós, na esfera física, na esfera terrena, mas é uma luta espiritual. Por isso que alguns teóricos chamam isso de batalha espiritual. É uma guerra, na verdade, mais do que uma batalha, porque são batalhas, uma atrás da outra, espirituais. É uma guerra espiritual. Eu creio que ninguém tem dúvida da periculosidade que é um inimigo invisível. Basta a gente lembrar que o novo coronavírus é invisível. Lembrou disso? É invisível. Nós somos até informados que ele não aparece em microscópio mecânico. Ele só é visível nos microscópios eletrônicos. Então veja que bichinho perverso. Então um inimigo que é invisível é muito difícil de combater. Eu me lembro quando Bin Laden era ameaça para o mundo. Ninguém sabia onde é que ele estava, era um inimigo invisível. Então, se o inimigo está invisível, nós temos dificuldade de alvejá-lo, porque não estamos vendo. Paulo diz então aqui no versículo 12 que os nossos inimigos espirituais também são invisíveis, e isso torna a nossa luta ainda mais difícil. Veja só, nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue. Muito importante essa linha aqui. Não é contra pessoas de carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra gente como a gente, não é contra a sua sogra que você está lutando, não é contra o seu patrão, não é contra o seu vizinho, por mais antipático que ele seja, não é contra o seu pastor, não é contra um partido político, não é contra o Congresso Nacional, não é contra o Supremo Tribunal Federal. Nossa luta, Paulo diz, é contra principados, poderios, príncipes deste mundo de trevas. Se o inimigo está nas trevas, veja como é difícil alvejá-lo, não é? Exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E para enfrentar esses inimigos desse nível e desse calibre, nós temos que fazer aquilo que o versículo 14 recomenda. Portanto, permanecei firmes, nada de vacilar, nada de duvidar, é permanecer firme, trazendo em torno da cintura a verdade é que vai nos dar firmeza
para entrarmos no combate. Por que a verdade aqui? É muito importante a verdade, não é? Porque o diabo é o pai da mentira, não é isso que diz João 8,44? Jesus disse lá que o diabo é o pai da mentira, e sendo o pai da mentira, ele detesta a verdade. Por isso ele achincalha a verdade, barateia-a, desmoraliza-a, desvaloriza-a, desqualifica-a, evita-a, humilha-a, nega-a, persegue-a, relativiza-a. Ou seja, ele quer destruir a verdade. Mas como vimos no domingo passado que a verdade é indestrutível, né? A verdade divina é imortal, como dizia Baltazar Rubinmeier, então o diabo é derrotado porque a verdade é vitoriosa. Então, aqui nós temos primeiramente o cinto da verdade. Depois nós temos em segundo lugar, a outra parte dessa armadura é a couraça da justiça. Versículo 14b. Portanto, permanecer firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Vestindo a couraça da justiça. Irmãos, na Bíblia, sempre, justiça na Bíblia é sinônimo de coisa certa, que teologicamente é sinônimo de santidade, de vida reta, de vida limpa. Então a couraça protege o peito, o coração está no peito. Então a couraça da justiça vai proteger o peito contra os ataques do inimigo. O justo no Novo Testamento é aquele a quem Deus santificou. Nós não somos justos, nós não somos santos, porque nós fizemos um esforço extraordinário. Não, somos santos porque Ele mesmo nos justificou. E não terminou essa obra ainda, é bom lembrar isso, como diz Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz: e estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Jesus chamou os discípulos, os discípulos eram pescadores, lembra disso? Eram pescadores. Jesus os chamou para que eles o seguissem. E para seguir a Jesus, eles tiveram que fazer uma coisa extraordinária. Diz a Bíblia que eles deixaram as redes e seguiram a Jesus Cristo. Quando o Senhor nos chama, nós também deixamos as redes do pecado, deixamos as redes do vazio, deixamos as redes das guerras, das inimizades, das brigas, das confusões. Quando o Senhor nos chama, há uma reviravolta dentro de nós, queridos amigos, uma reviravolta de tal modo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Surgiram coisas novas, diz essa tradução. E as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Deixam as redes, trocam as velhas redes por um projeto de vida que vá dar significação à vida deles. Você lembra dos magos? Na história do Natal nós temos esses personagens que vêm do Oriente adorar o menino Jesus. E depois que eles viram e adoraram o menino, eles mudaram o seu itinerário. Lembra disso? Mateus 2,12 diz que, sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Regressaram à sua terra por outro caminho. Nunca, jamais voltaremos pelo mesmo caminho depois de conhecermos a Cristo Jesus. Deixando as redes, voltamos por outro caminho. E é desse material que é feita a couraça da justiça. Couraça da justiça é tecida de vida nova,
de vida diferente, de abandono das redes, dos maus hábitos, daquilo que contraria a vontade de Deus. Mas há um terceiro elemento aqui na panóplia do soldado romano. Versículo 15 mostra para a gente que é o evangelho da paz. Versículo 15: calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Eu acho a palavra evangelho uma das palavras mais bonitas de qualquer idioma, especialmente do nosso, porque evangelho é a junção de duas palavras gregas, cuja tradução significa boa notícia. Então é uma palavra linda, porque boa notícia, quem é que não gosta de uma boa notícia? Tipo, você faz uma proposta, você jovem faz uma proposta de namoro a uma jovem e ela pede um tempo e depois responde sim. Você fica feliz. Por exemplo, nasceu aqui o Pedro, né? O Pedro Albuquerque nasceu. Que notícia boa! Não só os avós estão felizes, mas todos nós estamos também. Você recebe uma proposta de emprego novo. E nessa pandemia então, né? Uma proposta de novo emprego com salário melhor. Ih, meu irmão, quer notícia melhor do que essa? Aumento de salário. E o perdão de uma dívida. Você devia 100 mil reais. Aí o banco liga para você e diz: olha, não precisa mais se preocupar, porque o banco resolveu perdoar. Estou até rindo porque é uma piada isso, né? O banco resolveu perdoar a sua dívida. Isso não é uma boa notícia, é uma excelente notícia. E meu amigo, evangelho é excelente notícia, porque o evangelho significa que nós fomos perdoados por Deus, e estando nós perdoados por Deus, agora desfrutamos de paz. Por isso Paulo diz aqui que é o evangelho da paz. Evangelho da paz. Mas por quê? Tinha alguém em guerra? Tinha. Quem? O homem e Deus. O homem com seu pecado guerreava contra Deus e só perdia, né? Só levava bordoada, apanhando feio, porque queda de braço entre o homem e Deus, adivinha quem ganha? Pois o evangelho é o evangelho da paz. Elimina-se a guerra, elimina-se o abismo que se cavava entre o homem e Deus. E agora nós podemos abraçá-lo e chamá-lo de Pai. Nós podemos conviver com Ele na mais harmoniosa das convivências, porque Ele agora me chamará de filho e eu o chamarei de Pai. O Evangelho da Paz. Mas nós temos, meus queridos amigos, infelizmente nem todos os homens sabem que essa guerra pode acabar. Tem gente ainda guerreando quando o pacto de paz já foi assinado na cruz do Calvário. Nós temos então que levar essa excelente notícia a todos os limites, aos limites máximos da geografia humana. É nossa tarefa, como foi tarefa dos discípulos, como foi tarefa de André. A Bíblia diz que um dos primeiros discípulos chamados por Jesus chamava-se André. André, que quer dizer corajoso, né? Em grego. André teve a coragem de atender ao convite de Jesus, passou a seguir a Jesus, e a primeira pessoa que ele levou a Cristo, sabe quem foi? Foi seu irmão. Você sabe como é que se chamava o irmão dele? Simão, que Jesus depois passou a chamar de Pedro. Simão Pedro. A Bíblia diz em João 1,42 que quando André tomou conhecimento de Jesus, André levou Pedro a esse mesmo conhecimento e o levou a Jesus. Evangelho da paz para André, evangelho da paz para Pedro, evangelho da paz para João, para Zezinho, para todo mundo. O evangelho precioso
que nos traz a paz com Deus, e aí nós podemos dormir sossegados. Mas há outro item aqui na descrição da armadura de Deus. Sabe qual é que é? O escudo da fé. O escudo da fé, versículo 16, e usando principalmente o escudo da fé. Escudo, soldado romano também usava, todo soldado antigo, na antiguidade, usava um escudo, né? Porque era para se defender dos golpes do inimigo. Então aqui diz, usando principalmente o escudo da fé, com o qual, com esse escudo, podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. O maligno lança contra nós dardos, ele lança lanças contra nós, e esses seus dardos, eles têm fogo na ponta, e aonde eles caem, espalham o fogo. É destruição na certa. Então, se não fosse o escudo da fé, nós seríamos destruídos, sofreríamos grande dano por causa dos ataques de Satanás. E isso então, irmãos, o fato de Satanás lançar dardos inflamados, em chamas contra nós, significa que a igreja não tem paz com os seus inimigos tradicionais, o mundo, a carne e o diabo. Neste mundo a igreja sempre será perseguida. Escuta isso que eu estou te falando. Neste mundo a igreja sempre será perseguida, e alguns autores chegam a dizer mais ainda: ai do dia quando a igreja deixa de ser perseguida, porque significa que ela entrou em conluio com o mundo, que ela fez uma aliança com o diabo, que ela cedeu à carne, por isso ela parou de ser perseguida. Então os crentes sempre foram perseguidos, crentes novos são perseguidos, crentes velhos são perseguidos, pastores, líderes são perseguidos, liderados a mesma coisa. Somos todos perseguidos. Eu fico com pena dos jovens que eu vejo entrando na universidade, porque serão perseguidos. Eu sei disso porque eu fiz, depois já era pastor, já tinha uns 12 anos que eu já era pastor, e aí a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, aceitava formados em teologia no curso de filosofia, e eu fui fazer. Cheguei a fazer todos os créditos, faltou a conclusão no final. Mas eu me lembro das aulas terríveis, em que os professores queriam, com os dardos inflamados, eles miravam a nossa fé e queriam nos destruir a fé. E eu me colocava naquele instante no lugar de um jovem neófito, despreparado. Aquele jovem que pensa que tudo que o professor diz é verdade absoluta e escreve com caneta, não é com lápis para apagar depois, não, é com caneta para não apagar mais, e pensa que são verdades absolutas essas que ele está ouvindo na universidade. Perseguição intelectual das mais brabas, perigosas, devastadoras, queridos irmãos. E eu estou dizendo isso porque é com tristeza que a gente vê muitos jovens evangélicos, crentes, entrando nas universidades e saindo dali incrédulos. Isso é triste. Eu acho que todos os pais devem orar pelos seus filhos quando eles fizerem a prova do Enem, porque é muita tentação para o jovem. E ele apanha de todos os lados, professores e alunos, os grupos, os companheiros, é muito difícil. Mas lembremos que a nossa fé é o nosso escudo, é a nossa defesa, e por isso nós podemos ser vitoriosos. Mas tem mais, no versículo 17 nós temos o quinto elemento: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete, né, para a cabeça, salvação na cabeça. Eu acho que se os jovens universitários, voltando a eles, forem para a universidade com o capacete da salvação, as ideias dos ateus podem e devem ser conhecidas,
mas não serão absorvidas. Elas não farão parte da sua vida intelectual. Espada do Espírito. Tomai também a espada do Espírito, que é o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Lembra que na oração sacerdotal, João 17, Jesus orou pelos discípulos? Ele orou o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmão, ouviu bem? A palavra de Deus é a verdade. Jesus não disse assim, ele poderia ter dito, ele tinha lucidez intelectual para dizer isso. Pai, santifica os discípulos na verdade. A tua palavra é uma verdade. Ele poderia ter dito isso, não poderia? Ele tinha cabeça boa para dizer isso, meu irmão. No entanto, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E meu irmão, se você abandonar a palavra como fonte da verdade, você vai ficar perdido em alto mar. Não vai chegar a porto seguro, se não afundar. Se não afundar. Você e eu precisamos da verdade que é a palavra de Deus, a invencível palavra de Deus. Estou dizendo invencível porque, olha, o que já tentaram derrubá-la e ainda tentam, não está escrito. Aliás, está escrito. É muita gente escrevendo contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Mas por ser invencível, por ser a verdade de Deus, ela transforma a vida das pessoas. Transforma, graças a Deus por isso. Mas para ser fortalecido pela verdade que ela comunica, é preciso absorver este livro, como alguém que come o livro. Aliás, há em 3 momentos da Bíblia, 3 registros de cenas explícitas de bibliofagia. Cenas explícitas de bibliofagia. A primeira delas está em Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, diz Jeremias, eu as comi. Eu as comi. Bibliofagia. E elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração. Pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu comi. Comeu a palavra de Jeremias, e elas foram a alegria do meu coração. Tem mais. Ezequiel 3:3, outro profeta. E disse-me o Senhor, filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então o comi, e a minha boca ficou doce como o mel. Comeu o livro, bibliofagia ezequieliana. Já tínhamos a de Jeremias, agora a de Ezequiel, e a outra do Novo Testamento está em Apocalipse capítulo 10, versículo 9. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu, pega-o e come-o. O anjo falou, pega e come. E ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Minha pergunta para você é, você tem comido o livro de Deus? Criança, adolescente, jovem, adulto, temos que comer o livro, comer a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito, irresistível espada do Espírito. Mas há um último aspecto nesse texto que eu queria destacar para você. Em sexto lugar, o apóstolo Paulo destaca aqui o contato, a importância do contato com o comando. Importância do contato com o comando. Versículo 18 diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Súplica, oração por todos os santos, por todos os crentes. Então, além de possuir as armas próprias, possuir a armadura de Deus que vai nos permitir entrar em combate e dele sairmos vitoriosos, o cristão precisa não só dominar as armas
não só possuir as armas, mas também saber usá-las. Porque saber usá-las, queridos irmãos, é um elemento vital para a vitória. Mas há um elemento ainda mais vital para a vitória do que saber usar as armas: o contato com o comando. O contato com o comando, o versículo 18 está dizendo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, ou seja, conforme o Espírito Santo orienta. Então, é fundamental que o soldado de Cristo esteja em contato com o comandante, que é Cristo Jesus. Como um soldado comprometido com a bandeira da causa cristã, Paulo mesmo é exemplo de que o contato com o comando alimenta a coragem. Quando o soldado está em contato com o comando, ele adquire coragem para combater, porque as lutas são muito grandes, o inimigo é perverso, a vontade às vezes é desistir, mas o contato do soldado com o comando dá-lhe, injeta-lhe coragem nas veias, e aí ele faz uso legítimo e próprio das armas que o Senhor coloca à sua disposição. Eu confesso, irmãos, ficar boquiaberto com o que Paulo pede aqui. Olha a coragem dele, como eu falei, e ele está com tanta coragem que olha o que ele pede. Lembre-se, ele está preso por ter pregado o Evangelho, e vai fazer um pedido aos Efésios, um pedido de oração. Versículo 19, ele diz assim: orem também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que eu possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que eu tenha coragem para falar como devo. Meus irmãos, eu não consigo entender isso. O apóstolo Paulo já está preso porque ele pregava o Evangelho. E aí, na prisão, ele pede que os crentes orem por ele, para que ele tenha mais coragem ainda para pregar. Dá para entender? Ele não está nem ligando para aquelas algemas, porque ele está ligando para Deus, ele está ligando para Cristo, ele está ligando para o combate no qual ele está envolvido. E eu queria terminar voltando ao versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecei-vos é exatamente isso que a gente precisa fazer. Fortalecermos-nos no Senhor. É dele que vem a força para o combate. É dele que vem a força, na força do seu poder. Fazendo isso, nós seremos cristãos maduros, e esse é, portanto, o caminho para a maturidade pessoal, para a maturidade espiritual. Esse é o caminho: municiar-se das armas de Deus, estar permanentemente em contato com o comando, se fortalecer no Senhor. Eu estou lendo quanto posso sobre o nazismo e a implantação do nazismo na Alemanha, e meus irmãos, eu fico ali impressionado como a loucura do nazismo dominou a mente dos alemães, especialmente naquele tempo, uma coisa inexplicável. Mas os avanços de Hitler sobre a Europa, sobre os países, os avanços vinham de um apetite dele por poder e por domínio, e o território alemão então crescia à medida que ele ia invadindo as nações em derredor. Em alguns casos, informa-nos alguém aqui, a luta dificilmente poderia ser chamada de batalha, porque o exército alemão estava muito bem preparado, com a incorporação de tecnologias novas na época. O exército tinha isso, o exército alemão incorporou tecnologias novas, ou seja, investiu no exército, nas armas dos soldados alemães. As outras nações em derredor, digamos, a Áustria, né, que foi anexada logo no início, a Checoslováquia,
a Polônia. Esses países tinham exércitos mal preparados, com soldados mal treinados, e com isso Hitler foi atropelando todo mundo, o seu exército foi devastando, porque não houve resistência da parte daquelas nações invadidas. O inimigo também nos devastará se estivermos despreparados para a batalha. Urge que nos preparemos, que nos apropriemos da armadura de Deus, usando todos esses apetrechos e armas, e em contato com o comando, e fortalecendo-nos na bandeira da nossa causa, que é a bandeira de Cristo, e Ele nos dará a vitória. Está preparado? Senhor, nós nos curvamos diante de Ti e nos submetemos à Tua ordem, ó Supremo Comandante, porque nós sabemos que de Ti vem a força para enfrentarmos os inimigos da fé. Ajuda-nos, Senhor, a concentrar as nossas forças, não em pessoas, não em projetos, não em partidos, mas ajuda-nos a colocar a nossa força na Tua pessoa, sabendo que os nossos inimigos são invisíveis e lutam nas trevas contra nós. Guarda-nos, pois, dá-nos a vitória, em nome de Jesus. Amém. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir às duras provas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade na vida ter. Faze-me puro, Cristo Senhor, mais dependente do Teu favor. Cristo, bom mestre, eis meu querer, minhas fraquezas todas vencer. Faze-me pronto para lutar, para a vitória sempre alcançar. Agradecemos a você que cultuou conosco nesta noite, você que aceitou o convite de algum crente para cultuar conosco. Queremos convidá-lo para quarta-feira, às 19h30. Você vai receber o link, ou então pode pegar o link no site da nossa igreja, que é www.pbrj.org.br. Ali você tem as instruções das atividades da igreja de um modo geral. E nós queremos convidá-lo para o dia 24 de agosto, é uma segunda-feira, às 19h30, online, nada pessoalmente, online, pela internet. E você pode cultuar a Deus louvando-o pelos 136 anos de vida que Ele está concedendo a esta igreja. Meu desejo é que você tenha uma semana abençoada, leia a palavra, ore, testemunhe, fale de Cristo, distribua o link dos cultos, ou seja, faça algum contato pela causa de Jesus. Termino com o Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Excelente semana para você, que Deus o abençoe. Amém.
Sonha o grande rei em seu lindo palácio de cedro. Vê-se ainda adolescente, deitado na relva, cantando um hino ao seu Criador. Diante dos seus olhos ressurge um mundo belo. Pastos verdes, águas tranquilas, gosto de saudade. E Davi canta, humilde como pastor de ovelhas, puro como uma criança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O rei canta e a gratidão pela proteção do Senhor toma-lhe a alma. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Mas é preciso mais que os salmos. Muito mais que uma canção para louvar ao seu Deus. Seu pensamento atravessa as paredes de cedro. Voa além de Sião e alcança o trono de Jeová. Construirá um templo. Um maravilhoso templo de ouro e pedrarias. Davi transfigura-se. É outra vez o adolescente que sonha e cria. Não é mais rei. Não é mais pastor. Não é mais um herói. É apenas um artista compondo em seu coração um belíssimo poema de pedra e beleza. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Por isso, construirei um lindo e grandioso templo para o meu Deus. Mas Davi, apesar dos seus anseios, não viu erguer-se como símbolo e joia o templo dos seus sonhos. Coube a Salomão, seu filho, construir o majestoso templo de Jerusalém. Mas o seu desejo santo, de gratidão e amor, continuou de povo em povo, de geração em geração. Um trono para Jeová, uma habitação para o Senhor dos céus. Passaram os séculos e um belo dia, aqui no Estácio, pobres e ricos, simples e sábios, uniram-se em um nobre ideal de construir um templo. E de moeda em moeda, de pedra em pedra, de sacrifício em sacrifício, e sobre a fé dos crentes, construíram esta casa para a adoração. Sim, esta casa, esta igreja que eu amo. Esta igreja que nós amamos. Mas esta igreja que amamos não é uma igreja de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas é uma igreja de homens, de mulheres, de jovens e crianças. De todos nós, e todos nas mãos do grande oleiro. E nas mãos do grande oleiro, esta igreja que amamos é ainda barro. Apenas barro. Barro que aquelas santas mãos, pouco a pouco, moldam, ajeitam, transformam. É sim a igreja de Pedro, Paulo, Tiago, Marta, Maria, Madalena, Tito e João. Mas não de Pedro, o Galileu, ou Paulo de Tarso, ou Tito de Creta e João o Boanerges, nem de Tiago, o que escreveu aquela carta. Mas igreja de muitos membros que já se foram, como o doutor Luiz Costa, Dona Muguet Rocha, seu Monteiro, Dona Anésia, Levindo Soares, Matilde Richa, o seu Rodrigues, Dona Eloy Nogueira, Paulo Maia e a maestrina Ana Campelo Egger. Também
igrejas de crentes de hoje. Irmã Eva. Fausita. Francimar. Maria Gomes. Jairo. Doutora Alice. Tia Silas. Lorenzo. Pastor Manuel Francisco de Souza. Igreja cujos membros não pregam a si mesmos, mas pregam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminarmos o mundo. Mas esse tesouro precioso, esta luz e este poder estão encerrados em vasos de barro. Sim, esta igreja é toda um vaso de barro. E com ela, eu também. Da mesma terra. Por isso, Senhor, neste dia, não te pedimos perdão por sermos barro, mas te pedimos perdão, Senhor, pelas muitas vezes que perdemos a visão dos vasos. Dos muitos vasos, Senhor, que as tuas mãos querem fazer de nós. Ó Senhor, oleiro divino, suplicamos que não descanse. Faze e refaze nas fraquezas nossas os vasos de honra que o nosso barro frágil um dia poderá ser. Não descanse, Senhor. Faze de novo, pois a tua igreja deseja ser um vaso, um belíssimo e abençoado vaso novo.